Aleluia, aleluia, Pai, obrigado porque o preço foi pago e hoje nós somos livres e nessa liberdade estamos aqui para te cultuar, para te louvar, para te dar a nossa vida, o nosso coração, a nossa adoração, Senhor, as nossas mãos levantadas, porque nós te amamos. Você é bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo. Nós te damos liberdade em nosso meio, nas nossas vidas, para o Senhor se mover como quiser. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite poderosa, te agradecemos por esse culto e por nossas vidas transformadas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido, fala com a pessoa que está do seu lado. Boa noite, graça e paz. Você está no melhor lugar que você poderia estar, amém? Cria expectativas para aquilo que Deus já começou a fazer, mas ainda tem muito mais. Esse culto está só começando e a sua vida pode ser transformada, querido, em um estalar de dedos, em um piscar de olhos. Tudo pode mudar. Aquilo que tem tentado te causar o mal em um ambiente de unção coletiva como esse, tudo pode ser desfeito. Deus te levanta em um lugar como esse, amém? Esse certamente, queridos, é um lugar de milagres. E para a gente começar, eu queria saber quem são as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Então, se você está aqui e fez aniversário ao longo da semana, pode ser que seu aniversário seja hoje, seja de nascimento ou de casamento, ou até mesmo de novo nascimento. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Você pode vir aqui à frente para que a gente possa orar por você. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nossas irmãs preciosas, o Senhor é bom. Você pode estender as suas mãos para cá, queridos? Vamos liberar palavras de bênção sobre a vida delas, amém? Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs. Nós declaramos, Senhor, uma estação farta na vida delas. Um tempo, Senhor, de alegria, de paz, de saúde, de provisão, de prosperidade. Elas andando e correndo velozmente a carreira que o Senhor propôs para elas. Nós declaramos presentes, esperados, inesperados, Senhor. Declaramos que cada um dos desejos que estão no coração delas, se assim estiverem alinhados com a sua vontade e com a sua palavra, sendo supridos, sendo cumpridos, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida das nossas irmãs para essa nova estação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Parabéns, o presente da nossa igreja. Glória a Deus, o Senhor é bom. Gente, sexta-feira nós tivemos aqui o nosso especial Cantata de Natal na nossa igreja. Foi um tempo sobrenatural, maravilhoso. Quem esteve aqui certamente foi impactado por aquilo que Deus fez aqui nesse lugar, amém? E a gente tem um videozinho aí dos melhores momentos da sexta-feira, para que você veja como foi ou relembre aquilo que aconteceu aqui nesse lugar. Dia 22 de dezembro, o culto de celebração está começando. Maravilhoso, amém? Impactado por aquilo que foi apresentado, né? Hoje nós estamos no culto especial de Natal e essa cantata também tem essa proposta, né? De trazer e fazer a gente relembrar do verdadeiro sentido do Natal, que não se trata só de presentes, de Papai Noel, de comidas, de confraternização, de roupa nova. Tudo isso é bênção, mas o verdadeiro sentido do Natal, irmãos, é aquilo que nós apresentamos aqui, é aquilo que foi falado e tem sido falado ao longo desses dias. É o nascimento, né? É o presente que Deus
nos deu, aquele que morreu no nosso lugar, para que hoje tivéssemos a vida eterna, para que hoje fôssemos livres. E essa cantata mostrou essa história para nós, amém? E no sábado a gente teve mais, né? A cantata aconteceu aqui na sexta-feira, mas no sábado a nossa igreja saiu das quatro paredes. Nós estivemos lá no shopping em Riverside, apresentando também o nosso especial Cantata de Natal. Vidas foram alcançadas naquele lugar, amém? E a gente também tem um vídeo aí para mostrar para você como foi lá. Dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Oh, the blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? And the sleeping child great I am. He is the great I am. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Nós vamos assistir ao Verbo News, irmãos, agora, e eu queria que você ficasse conectado para você saber das próximas programações. Cantata de Natal passou, foi uma grande bênção, mas a gente continua avançando, crescendo, então tem coisa aí para frente, então fica conectado, a gente vai exibir aí o Verbo News agora. 22 de dezembro, o culto de celebração, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Durante o ano de 2024, os grupos Verbo em Casa proporcionaram crescimento, edificação e muita comunhão. E nós sabemos que você amou fazer parte disso, mas agora os VCs estão de recesso. Em 2025, retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos por você em um dos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Para encerrarmos o ano de forma excelente, vem aí o Culto da Virada. No dia 31 de dezembro, você e a sua família estão convidados a celebrarem conosco. Vamos entrar em 2025 da melhor forma possível, adorando o nosso Pai e reunidos em família aqui na igreja. As vagas são limitadas. Para saber como participar, passe no balcão de informações ao final do culto. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos.
Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Angola, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Agora é a sua vez de ter a sua vida completamente transformada pela palavra. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Estude no Rema e conheça a vontade de Deus para a sua vida. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando na nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o lançamento do pastor Kenneth Hagin Jr., a palavra irresistível de Deus. Muitas vezes confiamos em pessoas como a nossa fonte e elas falham conosco, mas precisamos aprender a confiar na palavra. Já chegou a hora de você acessar esse depósito inesgotável das riquezas e das bênçãos de Deus para atender qualquer necessidade que você possa ter na vida. Não importa se é uma necessidade física, financeira, social ou espiritual. A palavra contém em si o poder e a capacidade para transformar qualquer circunstância. Então não fique mais sofrendo sem resposta. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! A gente anotou aí tudo que tem para acontecer na nossa igreja. Eu só queria reforçar com você a matrícula do Rema, né? As matrículas do Rema que estão abertas, então você pode passar no nosso balcão de formações. Você que não fez o Rema ainda, você procura lá para fazer a sua matrícula nessa escola que tem sido uma ferramenta de Deus para transformar completamente as nossas vidas, assim como transformou a minha, assim como transformou a vida de tantas pessoas. Certamente Deus quer mudar a sua vida. Amém, querido? E isso acontece por meio de conhecer a palavra. A própria Bíblia, né, Jesus disse que nós iríamos conhecer a verdade e nós iríamos ser libertos através desse conhecimento. O Rema é essa ferramenta que te ajuda a conhecer a verdade. E Deus vai te libertando através desse conhecimento em muitas áreas, em todas as áreas da sua vida. Essa escola que é o maior centro de treinamento do mundo, amém? Centro de treinamento bíblico do mundo. E tem mudado vidas no Brasil, fora do Brasil, nas nações, em todo lugar. Deus também quer mudar a sua vida através do conhecimento da palavra. Então, faz sua matrícula, você que ainda não fez, elas já estão abertas. E você pode fazer isso lá no nosso balcão de informações ao final. Amém, queridos? Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, faz um sinal com a sua mão. Nós temos algumas pessoas ali atrás.
Olha, daqui eu consigo ver vocês muito bem, mas para que toda a igreja possa receber vocês da forma que vocês são dignas, eu queria pedir, por favor, para você ficar de pé, amém? Você que está perto dessas irmãs já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindas. As portas dessa casa, dessa igreja estarão sempre abertas para te receber. Se você já congrega em algum lugar, então leva um abraço nosso para o seu líder, para o seu mentor. Mas se você não congrega, certamente essa é uma boa igreja para você congregar, e aqui você vai encontrar uma grande família que está disposta a te amar, amém? Como a gente sabia que você já iria vir, já iria estar aqui conosco, a gente preparou uma sala especial, uma sala VIP, para te receber, e ao final a gente só quer te conhecer um pouco melhor, te dar um presente. Lá vai ter algo para você comer e beber, e certamente nós vamos sair daqui te conhecendo melhor, amém? Então ao final eu vou voltar aqui, ou a pessoa que estiver ministrando a palavra vai voltar a falar com você, e você vai poder se dirigir até essa sala, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Vamos continuar a nossa adoração ao Senhor, irmãos, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então abre comigo aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. A Bíblia diz assim, em Provérbios 3, 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui ele está falando, queridos, aqui a Bíblia fala conosco sobre as primícias de toda a nossa renda. Isso está falando sobre os dízimos, amém? O dízimo, irmãos, é a nossa obrigação. Tudo que nós temos é do Senhor. Se a nossa vida é do Senhor, quanto mais as nossas finanças, quanto mais os nossos bens. E a Bíblia nos instrui a reconhecer ao Senhor, a honrar ao Senhor com as primícias. Isso fala sobre o nosso dízimo. Isso é a nossa obrigação. Mas aqui nesse texto também fala sobre honrarmos com os nossos bens. Isso trata sobre a nossa oferta. E a oferta é essa disposição de amar. A oferta é essa expressão do nosso amor ao Senhor. O dízimo é nossa obediência, mas a expressão do nosso amor, da nossa gratidão para com o Senhor é honrar a Ele com os nossos bens, com as nossas ofertas, amém? Então eu acredito que se isso é a expressão do nosso amor, a nossa oferta, irmãos, ela deveria ir muito além dos nossos dízimos, no que diz respeito ao valor, amém? Tem pessoas que constroem uma ideia na sua mente de que a oferta sempre é menor do que o dízimo. Não, irmão, a oferta é a expressão do meu amor para com o Senhor. Sou eu dizendo para o Senhor, para os anjos, para os demônios, para todos aqueles que veem, sou eu dizendo que eu amo a Deus mais do que ao dinheiro, mais do que as finanças. Isso é honra, isso é o que esse texto traz como instrução para nós, honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E a consequência disso é a fidelidade de Deus para conosco, quando os nossos celeiros são fartamente cheios e os nossos lagares transbordando sempre de vinho. Isso fala sobre a sua conta, fala sobre a sua carteira, fala sobre o seu bolso e sobre uma provisão de Deus abundante em todas essas áreas das nossas vidas. Então, com esse entendimento, eu quero te convidar a separar aí o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Aí no envelope mesmo tem um QR Code com o Pix da nossa igreja, né, que é o CNPJ, a chave Pix, da conta do Santander, amém? Também está aparecendo aqui no telão o mesmo QR Code e o número da conta. Você pode fazer isso lá atrás com as nossas tesoureiras, através do cartão de crédito, de débito. Então nós temos inúmeras ferramentas para honrar ao Senhor nessa noite. E eu queria que você separasse aí, nós vamos orar, amém? Se você vai fazer isso através do envelope, então levanta ele bem alto. Se você vai fazer isso através de meios digitais, então levanta a sua mão, levanta o seu aparelho celular. Nós vamos orar e você vai sair do seu lugar, juntamente comigo.
para nós fazermos uma grande festa aqui nessa noite, porque é com alegria que nós devemos dar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te honrar através do nosso dinheiro, através dos nossos bens. É com alegria, Pai, que fazemos isso nessa noite, que te reconhecemos através das nossas finanças. Em nome de Jesus, recebe, Pai, esse sacrifício como um aroma suave e agradável, Pai, porque nós fazemos isso de todo o coração, reconhecendo que o Senhor está acima do que o dinheiro nos nossos corações, do que as finanças, e nós te agradecemos por isso, te louvamos, e é com alegria que vamos ofertar e dizimar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, queridos, e vem dizimar e ofertar com alegria. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam: Tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite subate nossa adoração. Dia e noite subate nossa adoração. E dia e noite subate nossa adoração. Sim, Senhor. Dia e noite subate nossa adoração. Que subate. Dia e noite subate nossa adoração. Dia e noite subate nossa adoração. Dia e noite subate nossa adoração. Que subate. Dia e noite a nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, tu és, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para
Aleluia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai, nessa noite. Você é merecedor. E só você é merecedor, Pai, da honra e da glória que os nossos corações podem dar. Nós te louvamos nessa noite, nesse lugar, porque cremos que estamos aqui com o propósito de te adorar, de te cultuar, de te servir, de te bendizer. Nós estamos aqui, Pai, com entendimento, com reverência, com sincero coração e com temor do Senhor. Nós fazemos nosso culto nessa noite especialmente para o Senhor. Não queremos fazer como mais um outro culto qualquer, mas nós queremos te dar o melhor culto das nossas vidas até aqui. O Senhor é digno de todo o nosso melhor, do nosso coração, das nossas vidas, dos nossos lábios, das nossas palavras, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos investimentos, de todo o nosso fôlego, de todo o nosso esforço, de todo o nosso entendimento. O Senhor é digno, Pai. Nós te damos com sabedoria e com entendimento nessa noite o louvor, a adoração, o culto. Nós te damos aquilo que viemos nesse lugar para dar, Pai. Não viemos aqui apenas receber. Não somos egoístas e interesseiros nas bênçãos que o Senhor pode nos dar. Nós viemos aqui para dar ao Senhor aquilo que é devido, porque nós te devemos muito mais do que o Senhor deve a nós. O Senhor tem nos dado tanto, Pai, o Senhor tem feito tanto por nós. E como a tua palavra diz, o que nós te daríamos em troca dos muitos benefícios que o Senhor tem nos feito? O que nós podemos te dar, senão o nosso coração, Pai? O que nós podemos te dar, senão nossos dias, senão o nosso fôlego, a nossa capacidade, nosso intelecto, mas também, Pai, a sincera adoração do nosso coração. A reverência que só damos ao Senhor, nós damos nessa noite. O Senhor é merecedor e digno de tudo. Porque tudo o Senhor nos deu, tudo vem do Senhor para nós. E antes de tudo, nós recebemos o teu amor. Quando ainda nem te conhecíamos, nós já tínhamos recebido o teu amor. Quando ainda nem éramos, o Senhor já nos amava. Quando ainda nem existíamos, o Senhor já tinha para nós um plano perfeito. Nessa noite nós te damos toda a honra, Pai. O louvor e a adoração que é devido a Ti. De tudo que o Senhor fez e por tudo ainda que o Senhor fará. Nós já te prometemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Você também crê assim, irmão? Glória a Deus. Então você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Obrigada, gente. No fim a gente volta. Então, estamos hoje vivendo um dia especial, né? O nosso culto especial de Natal. Quantos estão com expectativas para os próximos dias? O ano ainda não acabou, né? Às vezes a gente chega nessa época e fica com aquele sentimento de que o ano já acabou, né? Muita gente já encerrou os serviços, os trabalhos, né? O último dia útil foi sexta-feira para alguns. E isso faz com que às vezes a gente pense que o que Deus tinha para fazer esse ano já foi feito. E que agora é só no ano que vem. Mas eu quero te dizer que não. Deus ainda não acabou. Amém? Deus não está preso nesse tempo que o homem conta. Deus não está preso nos dias do calendário. Deus não está preso nas datas que nós comemoramos. Deus está livre para fazer, independente de a gente ter expectativa ou não. Mas uma coisa é certa. Deus vai fazer conforme a nossa fé. Então, se você estiver crendo que o ano ainda não acabou e que Deus ainda pode fazer muito, pode saber. Deus vai fazer muito. Amém? Nós temos hoje esse culto especial pelo dia que chega aí na terça-feira, né, o Natal. Nós vamos estar provavelmente com as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que nós amamos. Nós vamos escolher celebrar em algum lugar com alguém. Há pessoas que preferem passar em casa, outras vão para a casa de algum familiar. Mas uma coisa é certa, é um tempo de comemorações, de celebração, é um tempo que algumas pessoas ficam mais sensíveis, outras ficam mais generosas. É um tempo que é interessante porque mesmo as pessoas que estão no mundo perdidas sem Jesus, de alguma maneira elas estão envolvidas em celebrar esse momento, né? Nós sabemos que historicamente não foi o período que Jesus de fato nasceu, mas isso não impede de a gente comemorar, porque afinal de contas o importante é celebrar Jesus a despeito da data. Amém? Mas eu quero começar falando algo com você. Imagine só, é possível que você já tenha participado de muitas festas. Agora eu quero te contar a história de uma pessoa que nasceu, né, e ela preparou todo um ambiente para celebrar. Imagine essa pessoa, ela quer comemorar o seu aniversário. Vamos a esse exemplo. E essa pessoa, ela quer comemorar o aniversário dela, e é provavelmente no dia do nosso aniversário que a gente ouve mais palavras de amor, é o momento que a gente mais é celebrado, é o momento que as pessoas dizem coisas que a gente nem sabia que elas pensam e sentem sobre nós. Existem 2 momentos que a gente ouve muitas coisas sobre nós.
que a gente às vezes é surpreendido e não imaginava que as pessoas sentiam. Um é quando a gente comemora o nosso aniversário e a outra é quando a gente parte. Quando alguém parte, a gente vê pessoas dizendo tantas coisas lindas sobre aquela pessoa que partiu. Às vezes, coisas que nem disseram quando aquela pessoa ainda estava viva. E é importante que a gente saiba disso e sempre se lembre, irmãos, aquilo que nós devemos fazer e dizer, nós devemos fazer enquanto as pessoas estão vivas. Nós nunca sabemos quanto tempo ainda teremos aqui, nem quanto tempo essas pessoas terão. Então, o que você tiver de fazer para alguém, faça hoje. Amém? Fala para essa pessoa hoje, age para com ela em amor hoje, não deixa para outro dia, porque você não sabe quanto tempo ainda te resta aqui e nem a essa pessoa. Pode ser que Jesus amanhã decida arrebatar todos nós, e aí não vai ter mais como a gente dizer aquilo que precisa ser dito a alguém que fica por aqui. Amém? Então imagine, né? No dia do nosso aniversário, geralmente é quando a gente mais ouve palavras de amor e honra, é o momento em que a gente é celebrado, é o dia em que nós somos a razão principal, o centro das comemorações, talvez dentro da nossa casa, talvez no nosso núcleo familiar. Eu não sei, talvez você é muito celebrado no seu trabalho ou na sua igreja. Eu não sei como é que é quando você faz aniversário, mas imagine, você não recebe essas homenagens todas que recebe no dia do seu aniversário, nos dias comuns, não é? Dificilmente a gente é tão celebrado nos dias comuns como a gente é nos dias especiais. Pelo menos eu já consegui perceber isso ao longo dos meus 30 e poucos anos. Eu não sei se você também. Mas é um fato, a gente é mais celebrado nas datas comemorativas. Então, o dia que a gente nasceu é o dia mais importante. E ele precisa ser celebrado. Então, imagine que alguém, sabendo que tinha nascido, que tinha que comemorar essa data em algum momento, faz toda uma preparação, não é? Essa pessoa prepara um dia em que ela veio à Terra para celebrar com os seus. E essa pessoa, ela aluga um espaço, ela coloca naquele espaço ali tudo que é de decoração para remeter ao que ela é, ao que ela gosta. Tem fotos dela espalhadas por aquele ambiente. Essa pessoa preparou tudo, uma grande festa. Pagou tudo que está lá, ela que pagou. Pagou pela comida, pagou pela bebida, pagou pelos cenários, pagou para que os convidados pudessem estar ali naquele ambiente. Ninguém vai precisar pagar nada. A mesa está lá preparada e posta para que as pessoas cheguem e elas desfrutem do banquete que foi pago pelo aniversariante. Ela deixou a decoração toda pronta e foi em casa se arrumar, mas está tudo preparado para que as pessoas possam celebrar aquele aniversário e o aniversariante. E aí, queridos, imagine só que tristeza e que tragédia que pode acontecer, né? O aniversariante, enquanto saiu, que voltou, ele encontra lá o cenário e ele vai passar pela festa, pela porta da festa, mas o porteiro barra o aniversariante. Diz, não, aqui você não vai entrar. E o aniversariante fica, meu Deus, mas eu paguei por tudo. Eu quem coloquei tudo que está aí dentro, eu que fiz o convite a todas essas pessoas e eu não vou ter acesso à minha festa. E quando ele consegue finalmente ver alguma coisa do que está acontecendo, o tumulto ali dentro, ele percebe que as fotos que ele deixou já não estão mais lá, tem fotos de uma outra pessoa naquele lugar. A comida, o cardápio foi todo alterado, não é mais o cardápio que ele havia designado para ser servido. Os convidados estão todos perdidos, comemorando e celebrando um outro aniversariante. O aniversariante que pagou pela festa foi esquecido, e não somente esquecido, ele não foi também somente ignorado, ele foi rejeitado. Ele foi deixado de fora da festa. Imagine só o sentimento daquele aniversariante. Ele não foi só ignorado, ele não foi só rejeitado, ele foi substituído. Tiraram ele daquele cenário pelo qual ele mesmo pagou. Tiraram ele do cenário de festa que ele mesmo preparou para celebrar o seu aniversário. Imagine que tristeza e tragédia seria isso, irmão. Imagine que esse aniversariante é você. Como você se sentiria? Agora vamos colocar quão frustrante, quão decepcionante, quão triste, quão trágico seria esse cenário. E aí a gente tem a revelação de que, na verdade, todo esse cenário, ele não é só um exemplo, ele é uma realidade. A Bíblia diz em Isaías, e eu quero que você abra comigo lá, por favor. Em Isaías, no capítulo 9. Nós estamos falando de Bíblia, amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 9, verso a partir do 2. Diz assim a palavra de Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No verso 3 diz: tens multiplicado este povo, a alegria que aumentaste, alegram-se eles diante de ti,
como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora olha para mim. A Bíblia está nos falando, queridos, através do profeta Isaías, algo que ainda não havia se manifestado na terra, mas que em Deus já havia acontecido. Porque você vê, o profeta ele está dizendo, um menino nos nasceu, um filho foi nos dado. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Esse versículo está sendo falado por um profeta milhares e milhares de anos antes que Cristo nascesse. Anos e anos antes que Cristo nascesse, um profeta havia dito, um menino nasceu. Ele não disse, um menino vai nascer. Ele disse, um menino nasceu. Ele estava dizendo de forma profética, já aconteceu, já está provido esse menino. O aniversariante já nasceu. Então, queridos, a Bíblia está nos dizendo, olha, nasceu alguém, e esse alguém é o próprio Cristo, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, um Deus forte. Ele nasceu, e é nessa época que nós celebramos a esse menino, que nasceu como um menino, mas morreu como um homem honrado numa cruz, ainda que injustiçado, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive e reina para sempre. Mas ele tem sido de forma desonrosa substituído nessas épocas. Nós vemos que esse aniversariante, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 1, no verso 22 e no verso 23, que ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco, ou Deus em nós, ou seja, é um Deus presente, é um Deus que está comigo e com você. E Jesus não bastasse isso, quando ele vai terminando sua missão aqui na terra, lá para os fins do capítulo 28 de Mateus, a gente vai ver o Evangelho segundo Mateus relatando que ele diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele estava dizendo, olha, eu, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, que vim como uma missão de ser cumprida para a parte de Deus, da parte de Deus para o homem, eu vim, eu nasci, mas eu não vou estar com vocês só nos dias importantes, principais e celebrativos. Eu vou estar com vocês todos os dias. E esse Jesus que nasceu, esse menino que disse, eu sou o Emanuel, Deus com vocês, até o fim eu vou estar com vocês, muitas vezes tem sido substituído nas nossas celebrações, nas nossas festas de Natal, e não somente nessa época, ele tem sido ignorado e substituído nos dias comuns também. E sabe, querido, eu não sei se você consegue perceber que tragédia. A Bíblia diz que o verbo, a palavra se fez carne. Nós podemos dizer que quando Jesus nasceu, o amor vestiu pele humana. A gente pode dizer que a fonte da vida, que era o próprio Cristo, ele teve sede, ele se vestiu de homem, assim como eu e você somos. Ele vestiu a nossa humanidade para que nós vestíssemos a sua divindade. Ele veio, querido, e ele foi, sendo o caminho, cansou-se. Jesus, sendo a verdade, foi acusado de ser mentira. Jesus, mesmo sendo o pão vivo que desceu do céu, ele teve fome. Olha só, querido, a vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida morreu. Aquele Jesus que veio, a palavra se fazendo carne, mostrando para nós que era possível alguém viver nessa terra de forma digna daquilo que Deus o chamou para viver, ainda que fosse homem e fosse sujeito às mesmas coisas que nós. Ele veio, nasceu, viveu, cumpriu sua missão, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse Jesus, a quem nós conhecemos como também o nosso Deus, muitas vezes tem sido esquecido em datas como estas. E nós precisamos ter o cuidado, queridos, porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Se nós não amamos a Jesus, nós também não podemos dizer que conhecemos a Deus, porque nós não temos vivido de forma a corresponder ao amor que Ele derramou. Se a gente olhar, a gente vai perceber que o amor nasceu para que nós tivéssemos vida.
Não era necessário, mas ele nasceu. O amor nasceu para que nós tivéssemos vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse somente isso. Ele disse que ninguém ia ao Pai se não fosse por ele. E quando ele vai falar sobre o ladrão, ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O ladrão vem para roubar, mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então o amor veio para que a gente pudesse ter vida. Mas o amor não só veio para a gente ter vida. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Então, ele veio e ele morreu para que nós pudéssemos não morrer e que nós tivéssemos uma vida em abundância, mas também uma vida eterna. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E enquanto a gente vê todo esse cenário de um Cristo que pagou pela nossa festa, pagou para que a gente tivesse alegria, pagou para que a gente tivesse satisfação, pagou para que a gente tivesse acesso ao lugar da festa, ele pagou para que nós tivéssemos acesso ao que ele comprou para nós podermos desfrutar, aquilo que ele deu inclusive como alimento para que a gente pudesse não perecer, tudo que ele comprou para nós e ele abriu as portas para que nós tivéssemos acesso à festa, muitas vezes tem sido roubado de nós e nós estamos rejeitando não só o aniversariante, mas a festa que ele nos deu. Que coisa séria, irmãos, que coisa triste. Talvez você não consiga entender, mas existe um ladrão para essa festa. Veja bem, olha aí para mim, junto comigo, em João capítulo 10, o que a Bíblia diz. Abra no verso 1, por favor. João capítulo 10. Sabemos que esse é um discurso do próprio Cristo. Ele está falando aos seus discípulos, ele está descrevendo sobre o bom pastor, ele está falando sobre ele mesmo, ele está dando lições de revelação aos seus discípulos. E no verso 1, olha o que a Bíblia vai nos descrever. Em verdade vos digo, quem está falando é o próprio Jesus, irmãos. E ele está falando com ênfase, ele diz, olha, em verdade, ou verdadeiramente, eu estou dizendo isso a vocês. Ele está dando ênfase, e a Bíblia diz, o que não entra, no verso 1 do capítulo 10 de João, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não entra pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e... Vamos lá, gente, esse é ladrão e... Jesus está dizendo, olha, o que não entra pela porta, porque alguém entra pela porta, e a gente vai já falar sobre isso também. Mas ele está dizendo, olha, o que não entra pela porta, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Queridos, eu sei que nós vivemos dias em que a fantasia, a coisa lúdica, desde que a gente era criança e antes da gente nascer já existia. Você sabe, existe um personagem que é bem aclamado nesses dias que nós estamos vivendo. Quem é ele? Quem, gente? Papai Noel. E aí a gente vai em todo lugar, o que tem é Papai Noel. Você vai numa loja comprar qualquer coisa, Papai Noel. É decoração de Papai Noel, é foto do Papai Noel, é cartão do Papai Noel, é árvore com Papai Noel. É tudo que você vai comprar, quer comprar um prato é com Papai Noel. E você vai fazer a decoração, tudo que tem é de Papai Noel. Quem é que vê isso também além de mim? Vocês concordam comigo que é assim? Então a gente olha para todo lugar e onde a gente olha, o que a gente encontra? Papai Noel. E a gente vê o quê? Pouquíssimo sobre Jesus, o verdadeiro aniversariante. Quando nós falamos e estamos vendo isso acontecendo, irmãos, a gente está vendo o exemplo que eu dei do aniversariante que bancou tudo para a festa acontecer. Mas quando ele chega, está tudo substituído por uma outra pessoa. E eu quero te dizer, o problema não é o Papai Noel, aquela figura tão singela, tão simbólica, de um velhinho de rosto rosado, de barba branca, carinhoso e cuidadoso, presenteador para com as crianças. Mas é a influência que está por trás desse personagem. A influência que está por trás disso é que é problemática para nós que somos cristãos de verdade. Porque nós sabemos quem de fato é presenteador. A Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Deus é presenteador, não é o Papai Noel. E a Bíblia está nos falando que Jesus diz, olha, aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte. Por onde é que esse criaturinha abençoado do Papai Noel vem, gente? Por onde? Ninguém aqui tem chaminé em casa. No máximo a gente tem uma saída de uma churrasqueira. Mas a Bíblia está nos falando que tem alguém que sobe por uma outra parte, que é ladrão e salteador. E a gente sabe por onde é que o Papai Noel vem? Pela chaminé. Vem por onde? Por cima. Queridos, a gente precisa ficar muito atento e ser sábio e espiritual com as coisas que são espirituais. Talvez você olhe para mim e diga, isso é muita religiosidade, isso é besteira. O que tem demais? Não tem nada demais para você. Para mim, que sou espiritual, tem muita coisa.
Se você acha que não tem, eu fico com o que a palavra diz e eu acho que tem algo muito errado. Eu não quero que o meu filho aprenda sobre o Natal que o Papai Noel é quem dá presentes. Eu quero que ele saiba, Deus é tão bom que nos presenteou com Jesus. Ah, mas o que tem problema é só uma fantasia, é só uma brincadeira. Não, não é só uma fantasia. É uma influência por trás de algo que é sério e espiritual, roubando de nós aquilo que Deus já nos deu. Tirando de foco quem realmente deve ser adorado e honrado. A Bíblia diz que ele vem por outra parte e ele é ladrão e salteador. Essa influência que está por trás dessa imagem, desse personagem, é uma influência diabólica, irmãos, para roubar e nos saltear daquilo que Deus já nos deu e tirar de nós o foco principal. Jesus veio porque nos amou de uma forma tal, o Senhor deu ele como a solução para os nossos problemas, para nos trazer vida, alegria, abundância, paz, plenitude de espírito e todas as outras coisas que a vida eterna nos inclui. E a gente achando que é besteira, que não tem nada a ver, que isso é radicalismo, é religiosidade. Pois então, querido, fica com o que você acha. Mas a gente vai precisar ficar com o que a palavra diz. Existe alguém, e a Bíblia diz no verso 2, aquele porém, ou seja, outra pessoa. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Você deve lembrar, existe alguém que está à porta. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele. Existe um acesso que é pela porta do nosso coração, irmãos, não é pela chaminé da nossa casa. E tem muita gente recebendo as influências e a inspiração que o diabo deseja para esses tempos, que não vem pelo coração, mas vem pela parte de cima, que é a nossa mente. Entra pelo seu intelecto, pela sua razão e está tudo bem entrar por aí. Não tem problema nenhum, o que tem de mais? Não tem problema nenhum. E aí você está deixando entrar o salteador e o ladrão pela parte de cima, enquanto tem alguém que quer entrar pelo coração. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei com ele e cearei. Quem está entrando nas nossas casas, irmãos, na noite de Natal e nos demais dias, para ter ceia, para ter comunhão conosco? A quem estamos dando acesso, irmãos? A quem nós estamos dando acesso ao coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos? Quantos pais e mães estão aqui? Não tem nada de mais, tem não, tem de menos. Cuidado com isso. Cuidado com os acessos que você está dando. A Bíblia vai nos mostrar que existe esse ladrão da festa que sobe por outra parte, que é salteador e que não é o pastor. Porque o bom pastor, ele entra pela porta. E existe a necessidade de nós entendermos, irmãos, desde o princípio, Satanás deseja receber não somente o foco da festa. Ele quer receber a nossa adoração. Ele almeja receber a adoração que nós devemos dar a Deus. Se nós olharmos para as Escrituras em Isaías, no capítulo 14, dos versos 12 ao 15, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha isso como é sério, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem era que almejava subir mais alto do que o trono do Altíssimo? Se assemelhar a Deus e receber a adoração. O próprio diabo desejava receber a adoração. Ele, quando se rebelou, ele se rebelou dessa forma, querendo receber a adoração e subindo mais alto do que o próprio Deus. Por isso ele caiu. E a Bíblia diz no verso 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. De quem que a Bíblia está falando, gente? De Satanás. Ele queria receber a adoração, ele queria se assemelhar ao Altíssimo. E deixa eu te falar uma coisa, uma grande revelação. A maior raiva do diabo é que ele queria se assemelhar ao Altíssimo, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que o diabo se esforça para fazer do homem, em vez de adorador, adorado. E tem tanta gente adorando o próprio corpo, adorando outras pessoas, adorando outros ídolos, adorando outras coisas, porque o diabo quer desvirtuar o caminho de adoração que foi construído para nós darmos a Deus. Nós somos semelhantes a Deus, criados à sua imagem e semelhança, espírito como Deus é. Da forma como Ele nos criou é que nós somos.
Agora, irmãos, o diabo, ele deseja deturpar e usurpar essa adoração. Ele quer receber a adoração do nosso coração. Ele quer receber a atenção do homem de uma forma que ele deveria dar somente a Deus. E às vezes, sem nós percebermos, nós como porteiros, porque a Bíblia diz que existe uma porta e tem alguém que abre essa porta. O próprio Jesus diz, olha, no capítulo 10 de João, no verso 3, ele diz, para este o porteiro abre. Existe alguém que está na porta ali para abrir. Existe um porteiro, esse porteiro somos nós. Nós é que temos acesso a essa porta para abrir ou fechar diante de Cristo. E muitas pessoas têm decidido fechar as portas para Cristo e abrir para todo o resto que parece ser tão agradável, parece ser tão bom, parece ser tão maravilhoso, mas tudo é motivo que o próprio diabo criou para roubar o verdadeiro presente que gostaria de ter acesso aos nossos corações. Cuidado com isso. Sabe, a Bíblia fala, ainda nos versos seguintes do capítulo 10, você pode olhar aí, João capítulo 10, no verso 6. Vamos abrir lá. Você chegou, João capítulo 10, verso 6. A Bíblia diz, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Nos versos anteriores, Jesus está falando sobre o ladrão que vem pela parte de cima, é salteador. Ele está falando sobre como é que é a atitude do bom pastor, que ele entra pela porta, que ele faz esse acesso, que é o principal e não o acesso alternativo. Ele diz, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas vêm e ele as conduz para fora. Jesus está descrevendo para os discípulos uma parábola sobre ovelhas, sobre ladrão, sobre telhado e coisas dessa natureza. Mas no verso 6 ele diz assim, eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. E sabe o que é que isso me mostra? Ainda hoje, muita gente não tem compreendido o verdadeiro sentido do Natal. Jesus estava dizendo, olha, eles não compreenderam o sentido. E hoje, irmãos, ainda tem pessoas que não compreenderam o sentido dessa época que nós estamos vivendo agora, nesse período, que é o período chamado Natal. Muitas pessoas não entenderam o sentido. E porque não entendem o sentido, pensam, mas isso só se trata de uma fantasia, qual é o problema? Tudo se refere à ave que vai ser consumida na noite de Natal, os pratos que vão ser servidos à mesa, a troca de presentes entre uns e outros, um amigo oculto ou alguma outra brincadeira dessa natureza. E as pessoas pensam que tudo se resume a isso. Mas, queridos, nós enquanto igreja, presta bastante atenção nisso. Nós, enquanto igreja, não estamos aqui brincando de Natal. Nós estamos aqui para mostrar o verdadeiro sentido. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para mostrar que existe um verdadeiro sentido. Não é uma questão só de ser uma fantasia, queridos, mas é uma mentira. E nós precisamos abolir e abominar a mentira, como também Deus abomina. Nós precisamos olhar, queridos, e entender. João capítulo 8, no verso 44, diz assim, ele, Satanás, na parte B diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é, queridos, essa influência, essa entidade que fica por trás desse cenário mentirosa, trazendo mentiras às pessoas desde a sua infância, deturpando o verdadeiro sentido daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade? Cristo vindo à terra como homem, morrendo como homem, ressuscitando através do poder de Deus para transformar o homem perdido e pecaminoso em alguém santificado, justificado e poderoso segundo Deus. Tem uma influência por trás disso. E nós precisamos entender isso, não é de hoje, não é de agora. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver. Existia um homem que era um bispo numa região que ele costumava ajudar anonimamente as pessoas, socorria as necessidades das pessoas. E ele foi chamado de Pai Natal, inspirado na figura de um homem chamado São Nicolau ou São Basílio. Essa figura que tem trazido a adoração para si nessa época. É essa figura que tem transformado o Natal que a gente deveria celebrar nesses símbolos todos que a gente tem visto por aí. E não tem problema, irmãos, a igreja celebrar o Natal. A igreja deve celebrar o Natal. A igreja deve celebrar esse momento, independente de ser a data correta ou não. Nós estamos festejando Jesus que nasceu.
Agora, o problema é a gente ter dado acesso de tal maneira que essa influência roube a festa, que essa influência tire a verdadeira razão e o verdadeiro sentido dessa época. Irmãos, nós não podemos deixar, porque o que assusta de verdade, o que assusta a mim particularmente mesmo, é que isso não é apenas nos dias que antecedem o Natal. Essa forma de roubar a cena tem acontecido nos dias comuns. Ninguém tem olhado para Jesus e a gente parece que fica constrangido em falar que a gente é de Jesus e falar sobre Jesus. Irmãos, nós somos crentes de verdade para falar sobre quem Jesus é, a verdade. Nós devemos lembrar, queridos, de honrar essa pessoa de Jesus todos os dias, em todo o tempo. Durante o dia todo, a toda hora, a gente deve honrar Jesus. Não só no Natal, mas também no Natal. A gente precisa entender que é inadmissível um lugar onde tem um crente e esse crente não honra, ou esse ambiente não honra o Senhor. Onde você está é um ambiente de honra ao Senhor. É um altar de adoração ao Deus Altíssimo e vivo. O seu coração é um altar a Deus. Então, onde você está, Deus precisa ser adorado através de você. Não é por causa do personagem de Natal ou por causa da celebração de Natal, irmãos. Essa não é a questão, o foco não é esse. Nós estamos trazendo aqui um esclarecimento à luz das Escrituras. Mas esse não é o foco. O foco de verdade é a gente honrar o Senhor Jesus, que é o que é verdadeiramente digno de receber a honra. Porque foi Ele quem veio, e foi Ele quem morreu, e foi Ele quem ressuscitou, e é Ele que hoje reina e vive para sempre. Nós precisamos entender no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos negócios, quando nós estamos em família, por onde nós formos, nós precisamos compreender. Ali é um lugar de adoração a Jesus. É um lugar de honrar aquele que está conosco, aquele que é Deus em nós. Paulo vai descrever isso, ele vai dizendo para os irmãos que existia um mistério que estava oculto entre as gerações e os séculos, mas ele diz, só que agora ele foi revelado. Quem é essa revelação? Cristo em nós, a esperança da glória. Existe uma esperança de glória através da minha vida e da sua vida que deve ser mostrada ao perdido. As pessoas precisam saber, existe uma glória eterna me aguardando. Eu não preciso ir para o caminho da perdição, eu não preciso ser levado ao abismo, eu não preciso ser colocado num lugar de eterno sofrimento, porque existe uma glória que está proposta para mim em Cristo. Quem vai apresentar esse Cristo, minha gente? Nós, eu e você. Mas nem no Natal, às vezes, a gente consegue abrir as nossas bocas, os nossos lábios não são usados para falar sobre a verdade. Quanto mais nos dias comuns. Então, falemos ao menos no dia do Natal. Arrume um espaço para honrar Jesus no ambiente em que você estiver, independente de qual seja ele. A revolução que a gente vai causar, irmãos, e Cristo espera de nós uma revolução assim como ele revolucionou. Jesus veio e ele não causou revolução com armas e com nada empunhado nas suas mãos. Ele causou uma revolução com suas palavras e seu estilo de vida. Sabe, ele espera que nós carreguemos esse legado, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo não está aqui se movendo na terra. A igreja está, eu e você estamos aqui. Então há uma expectativa divina de que nós sejamos aqueles que representam a revolução que só Ele pode causar. Uma mudança radical e transformação genuína na vida de alguém. Se alguém diz sim para Jesus, a mudança chega, a transformação vem, a revolução na sociedade se estabelece. E essa revolução, queridos, ela não vai ser causada, principalmente na cidade onde nós estamos, em silêncio. Não, porque eu estou em silêncio, porque eu não vou falar nada em respeito às pessoas. E você agora respeita as pessoas e desonra Jesus? Porque muitas vezes a gente se cala em respeito às pessoas, desrespeitando Jesus, a pessoa de Deus em nós. A presença do Espírito Santo que carregamos todos os dias, graças ao que Cristo fez naquela obra, quando ali morreu e ressuscitou. A gente carrega uma presença gloriosa. Imagine que você está com um aniversariante naquele cenário de exemplo que eu dei no início da palavra. E você está junto com ele, você vai entrar junto com ele na festa. E quando você vê, está aquele balbúrdio lá, aquele caos estabelecido. A confusão dentro da festa, outra pessoa roubou tudo. Outra pessoa está tomando lugar, outra pessoa consumiu toda a festa para si. Você está junto de Jesus, você não vai fazer nada? Claro que não, você é o primeiro a dizer, ei, essa festa aqui é dele, foi ele quem pagou por tudo. Nenhum de nós se calaria diante de tamanha injustiça. Nenhum de nós se calaria diante de tamanha desonra. Todos nós ficaríamos indignados com o aniversariante. Diríamos, ele foi quem pagou essa festa. A festa é dele, o aniversário é dele. O lugar foi ele quem pagou, a comida foi ele quem pagou. Os convidados só estão aí porque ele pagou. Ei, a festa é dele.
Agora, é bem verdade que nós precisamos fazer tudo isso com amor. A raiva, a indignação, a ira, ela precisa ser direcionada àquele que quer roubar a cena, o diabo, Satanás. As pessoas, elas estão sendo apenas influenciadas, inspiradas e manipuladas pela influência espiritual que existe. Então, as pessoas, elas não precisam ser maltratadas. Com elas, nós não temos ira e indignação. Mas com o diabo, sim. Então, Satanás, eu te repreendo. Você não vai roubar a cena na minha família. Você não vai roubar a cena dentro do ambiente de festa dos meus amigos. Você não vai roubar a cena nesse período, nem depois, nem agora, nem antes, nem durante. Você vai ficar no seu lugar, porque Jesus vai ser honrado aqui. Como vamos honrar Jesus? Em oração, em palavras ditas, numa simples mensagem que você dá, no abraço que você vai dar em alguém no momento de celebrar aquela festa. Você precisa lembrar a verdadeira razão, o verdadeiro sentido. Precisamos entender, queridos. E isso não precisa ser só no dia da festa, mas nos dias comuns. Sabe, um exemplo é você pegar 10 minutos antes do seu almoço, ou 10 minutos depois do teu horário de almoço, você está ali dentro do horário de almoço, você pega 10 minutinhos e diz, eu vou orar aqui, gente, numa sala de descanso, num ambiente onde as pessoas costumam deitar, eu não sei. Você diz, eu vou orar um pouco aqui, você quer orar junto comigo? Eu posso orar por você por alguma coisa? Você está precisando de algo? Eu vou orar por sua vida, vou orar pela sua família, vou orar para que você fique bem, vou orar para que você tenha paz, vou orar para que essa depressão vá embora, eu vou orar para que essa dor de cabeça não continue, eu vou orar para os teus números serem batidos, eu vou orar para você vender bem, eu vou orar para você ser bem atendido. Você diz, olha, eu vou levantar um tempinho de oração aqui, 10 minutinhos, você quer fazer isso junto comigo? Você vai estar levantando um altar de honra àquele que é merecedor de toda a festa. Independente de qual seja o dia. Você pode dizer, olha, eu vou ali orar. Se vocês quiserem se juntar a mim, podem vir, vocês vão ser bem-vindos. Mas você está lembrando aquelas pessoas, você está honrando alguém, e esse alguém é Jesus. Mas se a gente não parar para lembrar do aniversariante em dias de festa, nos dias comuns é que a gente não vai lembrar mesmo. A gente teve uma cantata linda aqui, sexta-feira. Linda, maravilhosa. Meu Deus do céu, emocionante. Quem estava aqui pode concordar comigo que foi emocionante? Não ficou só aqui, nós no sábado, que foi ontem, nós também estivemos no Shopping Riverside com uma apresentação linda lá. Você deve ter visto aqui nas retrospectivas. E, queridos, foi maravilhoso ver o talento dos nossos irmãos, todos envolvidos, unidos com um propósito só. Demonstrar a adoração que deve ser dada a Jesus, para manifestar ao mundo que Jesus foi nos dado como um presente. O maior presente de amor, a maior prova de amor foi dada a nós, à humanidade, queridos, e foi Jesus vindo à Terra. E foi lindo ver que os nossos irmãos, com tantos talentos, nenhum deles profissional na área. Não tem ninguém aqui que ganha dinheiro fazendo isso. Mas tocando muito bem, cantando muito bem, atuando muito bem, coordenando muito bem. Nós vimos coisas lindas na sexta e também no sábado. Ver a igreja saindo das 4 paredes e demonstrando lá fora, no meio de um shopping, onde o consumismo está batendo na tampa, onde as pessoas só estão vendo Papai Noel em todo lugar, a gente levantando naquele lugar um altar de adoração a Jesus, mostrando em cenas, em peças, mostrando a realidade que aconteceu espiritualmente. Queridos, isso foi lindo. Aí a gente faz algo assim. Muitos de vocês nem aqui estavam, nem lá, nem aqui. E não se condene, não. Talvez você estava fazendo coisas que são muito importantes e necessárias também. Está tudo bem, Deus não te condena, eu tampouco. Mas sabe o que eu quero dizer? É que às vezes a gente não consegue parar o nosso tempo para fazer parte de algo simbólico tão simples, mas tão importante. Quanto mais, queridos, para a gente ter um tempo de oração, para a gente falar alguma coisa da palavra. Às vezes a gente não está conseguindo separar o nosso tempo para nada disso. Isso é muito preocupante, porque enquanto a gente age assim, a gente está esquecendo a verdadeira razão, o verdadeiro sentido, não só do Natal, mas das nossas vidas. Precisamos ficar cautelosos, cuidadosos, atentos. A gente precisa viver e mostrar que talvez, no início dessas atitudes de honra a Jesus, talvez a gente esteja sozinho. Pode ser que nos primeiros dias em que você levanta um tempo de oração no seu ambiente de trabalho, durante os seus intervalos, não durante a tua hora de trabalho, porque na hora do teu trabalho você está sendo pago para trabalhar. É porque também tem gente que não contrata crente, porque o crente na hora do trabalho quer ficar pregando, orando. Aí não pode, irmãos. Na hora do trabalho é hora de trabalhar. Mas na hora do intervalo, antes, depois ou durante o seu intervalo, está tudo bem.
E aí a gente precisa entender que talvez no início a gente esteja só. Mas aos poucos as pessoas vão ser contagiadas. Elas vão entrar também, vão se achegar ali. Elas vão se juntar a você, elas vão procurar você. Elas vão começar a dizer, eita, eu estou com uma necessidade lá em casa. Será que vocês podiam orar lá? Depois ela vai dizer, eu posso orar lá também? Eu estou com um problema assim, será que tem alguma coisa na Bíblia que fale sobre isso? Você pode me dar algum conselho? Você pode me dar uma palavra? Você pode me dar um ânimo? Você pode só me escutar um pouco? Elas vão começar a te dar acesso, elas vão começar a abrir a porta por onde Jesus precisa entrar. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, irmãos, para mostrar e para viver o verdadeiro sentido. E quando a gente fala sobre a palavra sentido, a gente precisa compreender o que ela traz. Sentido é direção. Sentido é uma direção de um caminho, ou direção a um caminho apontado. Pode ser também que a direção seja o próprio caminho apontado. Quando a gente diz ali, em frente, à sua esquerda, à sua direita, a gente está dizendo uma direção, a gente está dizendo qual é o sentido, a gente está apontando onde é o caminho. E Jesus, ele diz isso também, no verso 6 de João capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não dá alternativas. Eu sei, talvez você, assim como eu também aprendi durante um tempo, que todos os caminhos levam a Deus, talvez você tenha aprendido assim. Todos os caminhos levam a Deus e a gente deve respeitar todos esses caminhos. Respeitar nós devemos, mas não devemos concordar e aprovar qualquer caminho, porque só existe um que leva a Deus. E Jesus deixou claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus no Natal não é um personagem, irmãos. Jesus é a verdade. Jesus, nos dias comuns, não é uma alternativa. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Ele é a verdadeira vida. E só nele a vida. Só nele a verdade. E se nós olharmos, a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 8, 32, um versículo que ficou muito conhecido na época da política, e foi por muitos distorcido, inclusive, diz assim as Escrituras, João 8, 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muita gente diz assim, pronto, a verdade, né? Que bênção, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é saber uma verdade, queridos, mas é conhecer essa verdade. O conhecimento da verdade é o que liberta. Não é saber que existe uma verdade, não é saber a existência da verdade, é você conhecer a verdade. Ou seja, é preciso conhecer Jesus. E por onde é que a gente conhece Jesus? Pelas Escrituras. Se nós não conhecermos Jesus, nós nunca seremos de fato libertos. A libertação, ela só vem por meio do conhecimento da verdade. A verdade conhecida, a verdade de fato experimentada é o que vai nos dar o acesso a uma vida de liberdade, a uma libertação da escravidão, do pecado, da miséria, da morte, do engano, da mentira, do pecado e de tantas outras coisas que a vida pode oferecer e propor a nós. Só conhecendo a verdade é que a gente de fato é livre. A gente consegue ser livre, inclusive, da religiosidade. Porque tem tanta gente religiosa que nesse tempo não consegue sequer comemorar. Eu não comemoro o Natal, não. Por que não? Porque a minha religião, porque eu sei que não foi a época que Jesus nasceu. E perde a oportunidade de levantar um altar de adoração ao verdadeiro sentido, ao verdadeiro caminho, à verdade, à vida, Jesus, Cristo vindo à terra, amando a humanidade, morrendo numa cruz, ressuscitando depois de 3 dias, mas vivendo eternamente na glória junto do Pai, agora nos dando acesso livre à eternidade também. Essa é a verdade, queridos, sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Não podemos fugir dela. Nós precisamos ficar com essa verdade até o fim. E sabe, eu e você não podemos viver como se nós estivéssemos aqui à toa. Nós precisamos entender, nós estamos aqui porque Deus está em nós. A esperança da glória em nós é a esperança que o mundo também pode ter. Não estamos aqui, queridos, como se não tivéssemos o que fazer. Nós estamos aqui porque o Criador do mundo está conosco, contando conosco. Tá? E talvez você diga assim, mas Sameira, eu não percebo isso. Mas eu te pergunto, se o Criador está com você, o que você pode temer? O que você vai achar que pode dar errado na sua vida? Sabe, a gente vai ver a passagem que fala sobre a tempestade e os discípulos no barco com Jesus e como eles ficam atônicos, atordoados ali. Mas uma coisa chama a atenção.
Jesus está dentro do barco. A presença de Jesus estava ali. E era o suficiente para que os discípulos pudessem saber que havia alguém a quem eles poderiam recorrer. Que naturalmente não poderia fazer nada, mas espiritualmente era a solução para qualquer coisa. Ele, a certeza de que está ali dentro, naquele momento, naquele barco, a presença de Jesus ali, é a certeza de que a bonança vem. Pode ser que a tempestade até nos assole, nos aflige em algum momento. Mas Jesus, estando presente nas nossas vidas e sendo adorado, honrado, reconhecido, celebrado, queridos, é a certeza de que tudo vai bem. Mesmo que o tempo feche, mesmo que a tempestade venha, mesmo que o dia fique noite, mesmo que seja sombria a noite, mesmo que seja de tristeza, de alegria, ou de dor, ou de felicidade, se é de saúde ou de doença, não importa. Você tem Jesus, você sabe, o Criador do universo está comigo. O que é que pode me fazer mal? A quem eu vou temer? O que vai dar errado se Deus está comigo? E Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. Emanuel, Deus em nós, Deus na terra, presente, encarnado, veio, mas não nos deixou agora sozinhos. Ele disse, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou dar a vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, a presença de Deus habitando em nós, irmãos, para lidar com toda e qualquer situação. E eu me lembro sempre, quando eu falo sobre isso, do que está escrito em Gênesis, quando conta a história de José, no capítulo 39, dizendo que porque Deus era com José, José prosperava em tudo que chegava às suas mãos. E eu gosto de lembrar disso porque nós vemos que alguém que tem a presença de Deus, ou o fato de Deus estar com alguém, já torna essa pessoa diferente, ela é destacada e ela é próspera. Agora imagine, José não tinha a pessoa do Espírito Santo habitando dentro dele. A Bíblia fala que Deus era com ele, por isso ele prosperava. Mas ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro. Agora eu e você, nós temos a pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós. Nós somos um com ele. E agora imagine, como é e quanto sucesso, na verdade, tem proposto para nós que não temos só Deus com a gente, mas temos também Deus em nós. Quanto sucesso está proposto para mim e para você, que somos santuários de Deus? 1 Coríntios capítulo 3, nos versos 16, diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não te visita, ele não vem de vez em quando, ele mora, ele habita em você. E ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que isso quer dizer? Quem é que vai tentar algo contra você, sabendo que você é santuário de Deus? E se você é santuário de Deus, você é sagrado. Você está protegido pelo próprio Deus que habita em você. O que é que você vai temer, irmão? Se ele disse, olha, eu sou aquele que está com vocês até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. E no Natal nós precisamos lembrar disso ainda mais. Mas não só ficar com essa verdade para nós, mas transmitir essa verdade a outros também. Esse é o verdadeiro papel. Não podemos ficar com a multidão. Eu lembro que quando Jesus entra ali num cenário, ele é chamado de bendito, né? A Bíblia fala que o povo diz, olha, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas é engraçado porque diz que a multidão falou isso. Em João capítulo 12 a gente vê isso, né? A multidão diz, bendito o que vem em nome do Senhor, se referindo a Jesus. Mas essa mesma multidão é aquela que depois diz assim, crucifiquem-o. Então existe uma multidão que pode até reconhecer Jesus em alguns momentos e dizer assim, bendito é Jesus, mas é a mesma multidão que não quer saber dele, quer que ele seja crucificado, quer que ele esteja como morto. Nós precisamos cuidar para não sermos parte dessa multidão e ficarmos como os discípulos, que quando Jesus pergunta assim, olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Em Mateus capítulo 16 ele pergunta sobre isso. Ele diz, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que os homens estão dizendo sobre quem é o Filho do Homem? E eles respondem os discípulos, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias e outros dizem que você é algum dos outros profetas. Estão dizendo por aí, Jesus. E ele perguntou, mas vocês, o que vocês estão dizendo? Quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta eu repito nessa noite, irmão, para mim e para você. Se o mundo está dizendo que o Natal vai em outro sentido, se o mundo está apresentando uma outra motivação para celebrar o Natal, nós precisamos nos fazer essas perguntas, ou essa pergunta. E nós, o que nós estamos dizendo? Quem
você está dizendo? O que você e eu estamos falando, irmãos? Porque essa é a verdadeira pergunta. Jesus está interessado na resposta daqueles que são discípulos, não da multidão. A multidão vai dizer, ora bendito, ora crucifica. Mas aquele que é discípulo, ele tem uma resposta para dar. E a resposta de Jesus, a resposta de Pedro, obtida por Jesus naquela ocasião foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos dizer, Jesus é o Cristo, Ele é o Messias ungido, o enviado de Deus para cumprir uma missão. Ele foi aquele que Deus enviou para salvar não somente a mim, mas para salvar você também. Ele não veio para só me amar, Ele veio para amar toda a humanidade, você está incluso. Ele não veio para ser celebrado só nesse dia, Ele veio para você celebrar e honrar Ele todos os dias. Ele não quer estar presente só na nossa ceia de hoje, Ele quer estar presente na nossa mesa da comunhão todas as manhãs, tardes e noites. Ele não é só um convidado para a festa, Ele é o principal convidado da festa. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali foi que Jesus afirma para Pedro: olha, Pedro, eu te digo que na verdade não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Nós, queridos, recebemos a revelação pelo Espírito de quem Jesus é. Nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que era, aquele que é, que há de vir, o que era o princípio, mas também é o fim, o alfa, o ômega, o rei de toda a terra, o rei das nossas vidas, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que estava oculto antes, mas agora nos foi revelado. Ele é o cabeça, nós somos dele o corpo. Queridos, Ele não é qualquer pessoa, nós temos essa revelação. Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é a oração respondida, Ele é a fé correspondida, Ele é a família restaurada, Ele é o casamento restaurado. Ele não é qualquer coisa, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Essa deve ser a nossa resposta. Nós não estamos aqui comemorando um dia qualquer. Nós estamos comemorando aquele que habita em nós, que a Bíblia nos garante, nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Efésios capítulo 2, no verso 1, a Bíblia vai dizer: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora. Existia uma vida de pecado, irmãos, a qual nós estávamos destinados, aprisionados, impregnados de pecado. Mas Ele nos deu vida quando a gente ainda estava morto. Antes da gente existir, Ele já tinha dado vida, provido a solução para nós. Deus já tinha providenciado a resposta para que a gente não ficasse andando como os filhos da desobediência andam. Não, nós temos uma resposta, irmãos. Ele nos deu vida. Deus está conosco hoje, Ele está conosco amanhã e até a consumação dos séculos. Aonde nós vamos, Jesus está conosco. Aonde? E eu te pergunto, aonde você vai? Jesus andaria com você onde você anda. Jesus está entrando aonde você está entrando, irmão. Porque essa consciência deve estar forte dentro do nosso coração, na nossa mente. Jesus está junto conosco. Onde eu estou, Ele está também. E eu não vou deixar o aniversariante ser esquecido. E sabe, tem pessoas que dizem: olha, eu não tenho muito falado sobre Jesus quando eu estou com fulano ou com ciclano. Em respeito, porque ele é meu amigo. E eu sei que ele não gosta. E aí eu te pergunto: e Jesus, do que Ele gosta? Porque eu fico me perguntando, irmãos, se nós estamos respeitando mais outros amigos do que o nosso principal amigo. Será que nós estamos entrando onde Jesus não entra? Será que nós estamos sentando na mesa onde Jesus não sentaria? Será que nós estamos conversando coisas que Jesus não ouviria? Será que estamos vendo aquilo que Jesus jamais olharia? A pergunta nesses dias deve estar permanente nos nossos corações. Será que eu estou indo nos lugares onde Jesus estaria indo? Ou será que eu devo ir para todos os lugares? Não, eu devo ir para onde me convém estar. A quem eu estou prestando contas de fato é que importa. E esse quem é Jesus. A quem nós estamos? Eu não devo me portar da maneira que eu desejo. Eu estou me portando como eu quero. Eu falo o que eu quero. E tem gente que ainda se gloria e diz: ah, mas eu sou assim. A verdade eu digo mesmo. Não importa quem doa, doa a quem doer. Que verdade, querido. Que verdade, querida, você está falando. Porque se toda a verdade que você fala é sobre o que você pensa, ou sobre o que você acha, ou sobre o que você sente, e não é sobre Jesus, esqueça, isso não é verdade. Ah, porque eu falo mesmo, quando eu não gosto eu digo mesmo e todo mundo já me conhece. E quantas pessoas já conhecem Jesus? Aquele a quem você serve.
Essa pergunta deve estar permeando nos nossos corações. Quem as pessoas têm conhecido? A mim ou Jesus que habita em mim? Ou o Espírito Santo que habita em mim? Quando eu falo de Jesus, entenda, né? A gente sabe que a palavra é Jesus, ele era o verbo, a palavra que se fez carne. Quando nós falamos sobre esse Jesus que habita em nós hoje, é a palavra que está em nós, né? No nosso bom depósito. E a presença do Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade que habita dentro do homem, né? Nós sabemos que Jesus está assentado juntamente com Deus nas regiões celestes, ele está assentado à destra do trono do Deus Pai, mas a Bíblia também diz que nós estamos assentados juntamente com ele, ali. Aqui você está sentado nessa cadeira, mas espiritualmente você está sentado à destra do trono do Deus Pai. Como isso é possível? Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. Que nesse Natal você lembre que você aceitou a Jesus e que você deu a Ele o senhorio da sua vida. Que você deu a Ele o comando e que não é mais você quem está celebrando, mas é Ele próprio quem está celebrando através de você. Ele é aquele que antes de qualquer coisa você deve perguntar e saber: Jesus, o que você gostaria que eu fizesse? Como você gostaria que eu falasse? O que você faria se você estivesse aqui? Porque afinal de contas, Ele está. Essa deve ser a nossa consciência. Porque você carrega algo poderoso dentro de você. E não haja como se Deus não estivesse envolvido nisso. Porque Deus está em você e em tudo em que você também está. Onde você estiver, lá Ele está. E se você estiver passando por situações difíceis, Ele está lá. E se as situações forem fáceis, Ele também está lá. E se você não tiver respostas, Ele é a resposta. E quando não tem saída, Ele é a saída. E quando parecer que está em densas trevas, Ele é a luz. E quando tiver em duras enfermidades, Ele é a cura. Quando tiver com grandes problemas, Ele é a solução. Dentro de você, dentro de mim, existe uma resposta, existe a verdade que o mundo precisa conhecer, não somente no Natal, mas também no Natal. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Lembra do aniversariante, e quando você estiver celebrando, quer seja na sua casa, quer seja na casa de alguém familiar, algum amigo, algum parente, lembra de honrar ali, levantar um altar de honra e adoração a Ele. Uma simples oração que você faça. Ninguém vai mandar você calar a boca por isso. E se alguém mandar, você vai saber. Eu fiz aquilo que Jesus gostaria que eu fizesse. Ainda que alguém te rejeite, ainda que alguém te ignore, ainda que alguém queira substituir o aniversariante, lembra quem foi que pagou pela festa. Lembra quem foi que deu acesso a essa festa. Lembra quem foi que bancou cada convidado. Ele pagou o preço, irmãos. Ele pagou para que eu e você pudéssemos celebrar todos os dias. Não somente aqui, mas também na eternidade que nos aguarda. De fato, a Bíblia nos revela que existem as bodas do Cordeiro à nossa espera. Onde nós, enquanto igreja, celebraremos com Ele. Um privilégio que foi nos dado. E que a gente precisa sempre relembrar. Para não ficar esquecido aqui. Que existe algo maior por vir. Mas que enquanto estamos aqui, vamos revelar esse maior que habita dentro de nós. Amém. Que nesse Natal você faça diferente com a sua família. Que você expresse o plano de Deus para eles. De alguma maneira, querido, abre uma brecha. Cria uma oportunidade. Eu falava sobre isso na cantata. E eu quero reforçar para você hoje, como igreja toda que está aqui. Que você consiga encontrar a oportunidade e criá-la se for necessário. Para falar de quem realmente importa. Não para falar sobre as roupas de quem está na festa, sobre as fofocas da família no último ano, sobre os acontecimentos da sociedade nos últimos dias. Mas que você esteja ali entendendo, eu estou aqui com um propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu não vim para cá em vão. Eu vim para cá para honrar aquele que pagou o preço, para que eu pudesse hoje ter vida. Ter paz, ter alegria, ter salvação, ter cura, saúde, ter uma família digna, ter uma vida adequada à vontade que Deus tem na terra para mim. Que você faça isso nesses dias. Eu quero que a gente cante uma canção, o Ministério de Música vai cantar aqui, nós vamos louvar ao Senhor e celebrar algo. Mas eu quero que você fique bem consciente disso. Talvez a sua história um dia, ou talvez seja hoje o dia em que a sua história parecia que tinha fim. Mas existe alguém que solucionou os teus problemas. Pagou o preço para você poder desfrutar de tudo que a festa propõe. Que você saia daqui hoje mais consciente disso. E se você ainda não conhece essa verdade, hoje é uma boa oportunidade para você conhecer. E fazê-la conhecida aonde você for também. Você está pronto para adorar um pouco ao Senhor? Ele é a razão da nossa festa. Amém? Um plano para salvar, um pacto para selar.
Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Eu não sei a você, mas quando a minha história parecia estar perdida, ele me libertou, ele me salvou, ele me acudiu, ele me socorreu. Eu ainda lembro até hoje, a noite de março de 98. Eu era uma menina de 11 anos de idade. Minha mãe estava na UTI, em coma, desenganada pelos médicos, correndo o risco de ficar em estado vegetativo, nunca mais acordar daquele coma. Mas eu conheci Jesus e ele me salvou naquela noite. Ele foi a mão no meio da tempestade. Ele foi a mão que me ergueu quando as águas pareciam me afundar. Quando não havia mais esperança, quando eu estava em densas trevas e minha vida era choro e tristeza a cada noite, porque a minha mãe não estava ali para me dar boa noite, me cobrir com um simples lençol.
Jesus foi a mão que me salvou. Ele foi a resposta que curou a minha vida, mas não só a minha própria. Curou a minha mãe e deu salvação à minha família. Eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs passamos a servir ao Senhor. Naquele dia, naquele instante, a resposta veio. Jesus foi a resposta. E quando eu canto essa canção, irmãos, eu lembro exatamente quando eu estava perdida, quando a minha história parecia ter chegado ao fim, quando os meus dias pareciam não ter mais nenhum motivo de cor. Deus veio através da igreja, através de uma palavra como essa que você ouviu hoje. E porque tinha um ministro pregando e fazendo um simples convite, a minha vida ganhou brilho, luz, alegria e cor novamente. Eu pude descobrir o que era a verdadeira paz e nunca mais a minha história foi a mesma. Jesus não mudou só a eternidade, não mudou só a história da humanidade. Eu posso dizer, Ele mudou a minha própria história. Eu posso contar a minha história em uma antes e outra depois de Cristo, porque Ele mudou tudo o que havia dentro de mim e mudou todo o cenário fora também. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque talvez você hoje seja uma dessas pessoas que parece até que está vivendo uma vida, mas você está sobrevivendo a vida que Deus não gostaria que você estivesse só sobrevivendo. Ele tem uma vida em abundância para você. E Ele é a resposta para você. Ainda que você esteja em densas trevas, ou ainda que pareça que o teu cenário é plena luz, mas por dentro tudo parece estar vazio. Deus tem uma resposta para você. Jesus é a mão que te segura, que te ergue, te sustenta, que provê para você tudo que você precisa. Ele é a tua resposta para hoje. Ele é o presente de Deus dado à humanidade. A maior prova de amor da história. Não foi um homem quem deu, foi Deus quem deu por meio de um homem. E a minha pergunta para você é: se você hoje quer receber esse presente, se você hoje quer dizer sim para aquele que um dia te amou quando você ainda nem sabia que ele existia, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Não conhecê-lo como a multidão que dizia, ora, bendito que vem, mas depois não, crucifica e deixa ele lá. Você precisa ser como um discípulo que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre você é que nós vamos ficar firmados. Aquele mesmo Pedro que um dia disse para Jesus que ele era aquele a quem ele amava tanto. Sabe, você precisa ser alguém que conhece Jesus, não de ouvir falar. Você precisa conhecer de com ele andar, de ter intimidade, de ter comunhão, de estar na ceia com Ele, não só na noite de Natal, mas em todos os dias da tua vida, nas refeições da manhã, da tarde ou da noite, ou mesmo quando não houver refeição, quando você estiver no teu quarto, pronto para deitar, você tem alguém que está ali esperando para ter comunhão com você, para ter uma conversa com você. Você precisa de Jesus. Ainda que você pense que não precisa, eu quero dizer, como quem sabe quem era e quem agora é, você precisa de Jesus. Você não precisa da religião, você precisa de Jesus. Se você está aqui hoje e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você precisa confessar com a tua boca e crer com o teu coração. E aí sim você vai ser salvo. Não existe salvação em outra forma. Precisa ser você, com o seu coração e com a sua boca. Não é a fé do teu cônjuge, não é a fé dos teus pais, não é a fé dos teus filhos, é a tua fé. Você precisa receber salvação. Se você está aqui hoje e quer receber, eu quero que você faça um sinal bem alto com a sua mão. E eu quero orar por tua vida para nunca mais ela ser a mesma. Como a minha um dia foi mudada, eu quero que a sua seja também. Tem alguém aqui nessa noite assim? Você quer entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas? Tem alguém? Faz um sinal bem alto com a sua mão. Não fique envergonhado. Não fique com vergonha daquele que te amou quando você era digno somente de vergonha. Levanta sua mão aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Todos salvos, né? Tem alguém que está aqui hoje e deseja receber não somente a salvação, porque isso você já recebeu, mas você quer receber a reconciliação. Você quer se reconciliar com Deus. Você por alguma razão andou com Deus, você estava firme, mas por algum motivo você se afastou, uma decepção, um problema, eu não sei, um esfriamento. E você quer hoje se reconciliar com o Senhor, com a igreja do Senhor. Você precisa fazer isso hoje. Não espera por mais nenhum dia, nem pelo amanhã. Você precisa fazer agora. Tem alguém aqui que quer se reconciliar nessa noite? Se você quer, vem rápido aqui à frente. E eu tenho certeza que o Senhor está de braços abertos para te abraçar, para receber um filho que tinha sido perdido. Tem alguém? Todos salvos, todos firmes. Glória a Deus. Que bênção. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor ou alguma enfermidade e quer receber oração, imposição de mãos, sair daqui livre desse mal, dessa dor. Se você está aqui nessa condição, eu quero orar por você. Tem alguém? Se você está sentindo algo, eu quero que você saia daqui livre disso aí. Deus não quer que você saia daqui levando aquilo que você trouxe. Todos salvos, todos curados, todos firmados, não tem ninguém sentindo nada, glória a Deus. Se existe alguém que está aqui, já nasceu de novo, já é salvo, mas não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo,
com a evidência bíblica de falar em outras línguas e quer receber hoje, sair daqui cheio, transbordando, falando em outras línguas, cheio do Espírito, você precisa também desse batismo. Tem a nossa equipe aqui esperando, você pode vir. O que era o seu? Certo, vem aqui por favor. Como é teu nome? O Emily? O Emily, essa dor, ela não é sua. Não é você quem está sentindo essa dor. Essa dor, ela era de Jesus. Ele levou, a Bíblia diz que Ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele carregou quando foi para aquela cruz. Não é uma coisa que a gente precisa carregar. Ele já levou. Então, se Ele levou, eu não posso ficar carregando uma coisa que já está com Ele. A Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades naquela cruz. E o castigo que foi imposto a Ele é o que nos traz a paz. E a certeza de que nós temos também saúde hoje é o que Cristo fez na cruz. Se só fosse até aqui, já seria muito bom. Você já teria garantido que essa dor não pode mais estar aí. Mas além disso, Ele também disse que se nós impuséssemos as mãos sobre alguém que estivesse enfermo, alguém que estivesse com alguma dor, essas pessoas ficariam bem, seriam curadas. Então eu vou colocar as minhas mãos, fazer como a Bíblia diz, impor as mãos sobre alguém que está sentindo uma dor. Mas a Bíblia também garante que você vai ficar curada, porque você já tem a cura em Cristo. Ele já levou, você não vai mais levar. Não importa qual seja a dor, o tipo, a razão, o motivo dessa dor, é ilegal no seu corpo, porque Jesus já levou. Amém? Você crê nisso? O meu papel é falar para você o que a Bíblia diz e orar. O teu papel, acreditar nisso. Exatamente, é seu, não é de outra pessoa, é seu. Você vai tomar posse hoje daquilo que Cristo já fez. Amém? Você crê comigo? Glória a Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Emily agora. E eu declaro toda dor que tem incomodado, Pai, a vida da tua filha. Em nome de Jesus, vai embora agora mesmo. Eu declaro toda dor no peito, indo embora. Não importa a razão disso, se foi ansiedade, se foi algo físico ou emocional. Eu sei, Pai, o que Cristo fez e eu confio na Tua palavra que diz que se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, ficarão bem. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra se cumprindo agora mesmo. Não é daqui a pouco, nem quando ela for para casa, agora mesmo. A cura se manifestando sobre ela e todo incômodo indo embora no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Veja aí se ainda está sentindo. Não, respira bem fundo assim. Levanta suas mãos bem alto. Dá glória a Deus. A dor está aí ainda? Foi embora? Foi embora mesmo? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus não curou só ontem, Ele continua curando. Amém, irmãos? É direito nosso, é nossa herança. Cura e saúde são nossos direitos. Não abra mão disso. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Quem está dirigindo pode vir, por favor. Eu amo você. Eu quero desejar em nome de Jesus uma data de Natal, um feliz Natal maravilhoso para você. Uma noite de paz com os seus, aonde quer que você esteja. Saiba, Cristo é a verdadeira vida, a razão da tua alegria. Não importa se você está perto ou longe de quem você ama, se você vai passar com todos ou com alguém que está ausente ou faltando. Saiba que aquele que nunca faltou e nunca vai te deixar sozinho está com você. Ele está com você até a consumação dos séculos. Ele é a razão da tua alegria. Em nome de Jesus, seja abençoado ao longo dessa semana, ainda mais do que você é sempre. Amo você.